explicações do retiro, eu vou alongar um pouco a explicação. Vocês têm tempo o dia todo para meditar sozinhos. É necessário dar algumas explicações. Porque a humanidade, nestes últimos decênios, não a humanidade massa, mas a humanidade elite, que já é grande, está entrando numa nova dimensão de consciência. Não é mais crença medieval, é experiência do presente. Não é crença em Deus, não é crença na vida após morte, não é crença em nossa alma. Isto já passou, isto é da massa, e vai ser ainda por muito tempo. Porque a massa não pode ir além da crença. Crença é um ato de boa vontade, mas não é uma experiência, e não é segura. Da crença há um caminho para a descrença, mas da experiência não há um caminho de regresso para a inexperiência. Uma vez que alguém entrou na experiência, está definitivamente garantido, remido e salvo. Disto a humanidade se está convencendo pouco a pouco, nesta era do aquário, que é considerada como era da compreensão universal. De maneira que nós não podemos ficar atrás, na retaguarda, mas temos que ir na vanguarda da nova humanidade. E temos que entrar no período da experiência direta da realidade espiritual. Até agora se chamava isto espiritualismo. Faça favor de acabar com essa história de espiritualismo. Também não é misticismo. Também não é escapismo. É uma tremenda realidade. Nem é realismo. Todos os ismos são viciosos. Se evitar os ismos. Tudo que é ismo é vício. Inclusive o nosso cristianismo teológico, inventado por nós. O Cristo não é responsável pelo nosso cristianismo. Isto é invenção nossa. O Cristo proclamou uma grande mensagem de realidade vital. E disto a humanidade elite se está convencendo pouco a pouco. Seja Buda, seja Krishna, seja Lao Tse, seja Jesus o Cristo, todos proclamaram uma grande realidade vital da existência humana, que nada tem que ver com espiritualismo, nada com misticismo, porque tudo isso dá falsa ideia. Nós não estamos aqui para praticar espiritualismo, nem misticismo. Estamos aqui para abrirmos os olhos para a grande realidade da vida, seja terrestre, seja extraterrestre. A vida é uma só. Começa aqui e continua no universo. Portanto, não se trata de crer em alguma coisa. Trata-se de ter experiência da realidade. O grande escritor moderno, Erich Fromm, cujos livros estão sendo traduzidos para o português agora, Erich Fromm, que é um grande psicólogo, diz num dos seus livros: a coisa mais importante na vida humana é Selbstgeburt, autopartorição, isto é, dar a luz a si mesmo. Temos que dar a luz a nós mesmos. Temos que passar por uma autopartorição, Selbstgeburt. Isto é a linguagem dos místicos, mas hoje é a linguagem dos cientistas. Há uma coisa estranha: os maiores cientistas da atualidade
estão com um pé na metafísica. Estão com um pé na física e com outro na metafísica. Einstein também fala como um metafísico. Sempre. Trata da física, por um lado, pela inteligência, e trata da metafísica, por outro lado, pela intuição espiritual. Mas isto não é espiritualismo. Isto não é misticismo. Isto é a realidade cósmica do homem. Por isso nós não estamos aqui para tratarmos de espiritualismos, nem de misticismos. Pode-se usar a palavra amística nas línguas em que existe a diferença entre misticismo e mística. Algumas línguas não têm a diferença. Mas em nossa língua nós podemos fazer a diferença. Tratamos da mística, mas não tratamos do misticismo. Porque o misticismo acaba sempre em mistificação, que é uma terrível ilusão. A mística acaba na evidência meridiana da nossa própria vida. A mística, mas não o misticismo. Todos os grandes mestres da humanidade, dentro e fora do cristianismo, seja Buda, Lao Tse, Krishna, o Tot, o Trismegistus do Egito, ou qualquer outro, todos eles acham que uma coisa é necessária. O Cristo enunciou isto claramente. Uma só coisa é necessária: dar a luz a si mesmo. Autoparturição. Porque nós ainda estamos em período de gestação. Nós ainda não nascemos espiritualmente. Nascemos apenas fisicamente. A parturição espiritual ainda é do futuro. Fomos concebidos. Estamos em longa gestação. A ver se damos a luz a nós mesmos. É estranho. Em todas as línguas do mundo há este paralelismo entre o processo físico e o processo metafísico. Todos falam em concepção, gestação e parturição, tanto no terreno material como também no terreno imaterial. A concepção geralmente é momentânea e geralmente é gostosa. A concepção de uma grande realidade. Quando nós temos um lampejo de inspiração, de intuição, de revelação, numa hora de profunda solidão em que somos invadidos pela alma do universo, então dá-se conosco a concepção espiritual. A concepção dos grandes místicos às vezes dura um segundo. Paulo de Tarso fala desta concepção. Foi arrebatado ao terceiro céu. Isto é, a consciência puramente espiritual, que os gregos chamavam o terceiro céu. Eu fui arrebatado ao terceiro céu. Não sei se eu ainda estava no meu corpo ou se estava fora do corpo. Deus sabe, ele diz. O que eu sei é que fui arrebatado ao terceiro céu. E lá eu ouvi ditos indizíveis. Este maravilhoso paradoxo. Ditos indizíveis. Algo que me foi dito, mas que eu nunca poderei redizer, nem com os lábios, nem sequer repensar com a mente. Isto ele chama arretarrematar, em grego. A tradução exata é ditos que não se podem dizer. Isto é uma concepção espiritual. Esta tem que preceder a gestação.
não há gestação sem concepção. E nós estamos aqui para esta grande concepção espiritual. O retiro é principalmente para isto. Temos que ser iluminados por um clarão, por uma luz que não vem propriamente do nosso ego humano, mas que pode ser recebido pelo nosso ego humano. No mundo espiritual, toda a alma humana funciona feminинamente. Ela tem de conceber. Deus é o único poder criador. O infinito é o único poder criador. E todos os finitos são receptores. A nossa alma é receptiva. Quando ela está em condições de conceber, ela vai conceber o Espírito de Deus. E depois da concepção, que é um lampejo, um momento de esclarecimento extraordinário e que ninguém pode definir. A gente pode viver esta concepção espiritual. Mas, quando passamos a querer definir, então, tudo falha. Por isso, Paulo diz muito bem, isto que me aconteceu no terceiro céu são ditos indizíveis. E podemos dizer, pensamentos impensáveis. Nem se pode pensar no mundo espiritual, muito menos dizer. Mas, para além do dizer e do pensar, há o viver. Podemos viver a concepção espiritual. E uma vez que vivemos esta grandiosa concepção espiritual, a nossa alma entra numa espécie de gestação. Na vida de todos os grandes iluminados se vê isto. Paulo de Tarso passou mais de 30 anos aqui, em dolorosa gestação. Ele nunca disse que chegou ao termo da jornada. Eu não tenho a pretensão de ter chegado ao fim, ele disse. Eu ainda não dei a luz a mim mesmo, mas lanço-me para a frente a ver se eu consigo. Sempre se julga um viajor, sempre se julga em jornada, nunca se julga na chegada. Não há tal coisa como a chegada. A chegada é a própria eternidade. Mas no tempo e no espaço não há chegada. Há jornada progressiva. Então nós, se passamos pela grande concepção espiritual, estamos nessa longa e sempre dolorosa gestação. Toda gestante sabe que a gestação é dolorosa. É longa em comparação com a concepção. Mas isto é um período preliminar para a autoparturição. No mundo físico, a parturição exige sempre dois seres, masculino e feminino. No mundo espiritual, não há sexualidade. Quando os saduceus quiseram saber de Jesus, de quem seria aquela mulher que tinha casado 7 vezes e que todos os seus maridos tinham falecido antes dela, e se ela falecer, perguntaram os saduceus, de quem esta mulher vai ser? Do primeiro marido, do segundo, do terceiro, ou de todos os 7 ao mesmo tempo? Eles queriam ridicularizar Jesus, porque eles se dissessem, ela é do primeiro marido. Eles diriam, injustiça, os outros 6. Se dissesse qualquer coisa, mesmo se dissesse, é dos 7, esta horrível poliandria, é ridículo. Eles queriam ridicularizar Jesus. O que é que ele vai dizer deste caso? Um caso fictício, mas que os saduceus apresentaram como real. Jesus não respondeu o que eles esperavam.
não se desmoralizou diante deles. Ele disse: estais em erro. Reprovou os seus examinadores. O examinando reprovou os examinadores. Logo inverteu a história. Estais em erro. Sois uns pobres ignorantes. Ele disse: aqueles inteligentes saduceus, eles se consideravam a elite intelectual de Israel. Estais em erro, porque não conheceis nem o poder de Deus, nem a Sagrada Escritura. Reprovados em teologia e filosofia, em teologia bíblica e em filosofia cósmica. Não conheceis nem o poder de Deus, nem a Sagrada Escritura. Então ele mostra como é que eles estão duas vezes em erro. Se Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que já tinham falecido, será que ele é Deus dos mortos? Não. Deus de cadáveres não interessa. Logo, ele diz: há uma sobrevivência após a vida física. Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos. Abraão, Isaac e Jacó já tinham conhecido muito tempo. Apesar disso, Deus diz: eu sou o Deus deles, não dos cadáveres deles, mas do espírito deles. Quanto ao resto, ele diz: estáis em erro também na filosofia. Na vivência futura, não se casa, nem se dá em casamento. Não há relações sexuais. Não há procriação física. Não precisa haver procriação, porque não há morte. Se houvesse morte, precisava haver procriação para preencher as lacunas da morte. Mas onde não há morte, após esta vida não há morte. Há sobrevivência, pelo menos. Se há imortalidade, isso depende de nós. Mas sobrevivência há, isto é certo. Pelo menos temporário. E nós podemos eternizar a nossa sobrevivência. Isto depende de nós. Todos somos imortalizáveis. Ninguém é imortal. Mas todos são imortalizáveis. Todos se podem imortalizar. Até na sobrevivência pós-morte. Então, lá na outra sobrevivência, que o grego chama no outro aion, e que a Vulgata traduz no futuro século, mas não se trata de século de 100 anos. Vamos traduzir corretamente. Na presente vivência a gente casa e dá em casamento. Mas na próxima vivência não se casa, nem se procria, nem se dá em casamento, porque eles são iguais aos mensageiros de Deus no espaço. A tradução comum é aos anjos de Deus no céu. Ele diz: eles são semelhantes aos arautos. Angelos em grego quer dizer arauto. Aos arautos de Deus que vivem no espaço. Não na terra física, mas no espaço astral. Logo ele fala de entidades astrais, imateriais, mas plenamente conscientes. Então, os grandes iniciados sabem que na vida presente, na vida material, nós estamos numa espécie de jardim de infância ou de escola primária, soletrando o ABC da matéria, que é a coisa mais grosseira que existe. Einstein diz: tanto menos real é uma coisa quanto mais material. E tanto mais real é uma coisa, diz Einstein, quanto menos material.
Quer dizer, ele põe material e real em dois polos opostos. Uma coisa plenamente real não pode ser material. E uma coisa absolutamente material não pode ser real para Einstein e para os corifeus da era atômica. Até esse ponto, felizmente, a ciência já chegou. Não identifica mais o material com o real. Quanto mais o homem se imaterializa ou desmaterializa pelo poder da consciência, mais ele se realiza. Enquanto nós nos identificamos com a matéria e seus derivados, nós estamos muito pouco realizados. Somos realizandos, talvez até realizáveis, mas não somos realizados. Mas quando entramos numa zona de imaterialidade real, ou de realidade imaterial, como pretendemos fazer na meditação, no retiro, então entramos numa nova dimensão de consciência. Abrimos os olhos para uma grande verdade. Eu me realizo quando eu me desmaterializo conscientemente. A desmaterialização física não resolve. Morrer fisicamente não nos realiza. Vamos morrer ou de um acidente, ou de uma doença, ou da velhice. Não há outros modos de morrer. Nada disto resolve. Nada. A morte não resolve nada. Ninguém é melhor nem pior porque morreu. A morte é uma coisa completamente indiferente para a nossa realidade. A morte física, esta que nos acontece compulsoriamente, queiramos ou não queiramos, esta não resolve nada. É um fator indiferente para a nossa existência. Mas o que resolve mesmo é uma morte voluntária. Os mestres insistem na morte voluntária. Todos os mestres da humanidade insistem na necessidade do egocídio. Morrer para o seu ego, que é um processo de consciência e não é um processo físico. É necessário morrer para viver plenamente. Se o grão de trigo não morrer, ficará estéril. É o ego que não morreu. Todo o ego é estéril, para si e para os outros. Mas se ele morrer voluntariamente, então produzirá muito fruto. A fecundidade vem da morte voluntária. E a esterilidade vem da falta de morte voluntária. Isto é meridianamente claro nos mestres. É pura matemática metafísica. É preciso morrer voluntariamente para as ilusões do seu ego, porque o ego é uma enorme ilusão. É um reflexo, é um fantasma, é uma sombra, mas não é uma realidade. Eu é a realidade. Ego é uma ilusão, um fantasma. Todos os mestres dizem isto. E Paulo de Tarso afirma categoricamente: eu morro todos os dias. Eu morro todos os dias. Eu morro voluntariamente para as ilusões do meu ego fictício, que geralmente é adorado como a única divindade da nossa vida. Somos todos idólatras. Adoramos um falso Deus a vida inteira. Desprezamos os idólatras africanos e pensamos que eles são muito atrasados. Um hotentote lá no fundo da África faz um Deus de pau. Arranja um pedaço de madeira, esculpe um pouco, bota numa estaca, ajoelha diante de Deus
diante do seu Deus de pau e adoram. E nós achamos que é muito atraso. Será que nós somos melhores? Adoramos um Deus mental. A única diferença é que para o africano o Deus é material e para nós é mental. Mas é um falso Deus. O nosso falso Deus se chama ego. Foi colocado numa estaca, num altar, num santuário, e nós, 50 anos ajoelhados diante deste Deus ego, eu te adoro. Somos todos ególatras, porque somos idólatras. E agora é chegado o tempo de acabar com a idolatria do nosso falso Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás deuses alheios ao lado de mim. É o primeiro mandamento de Moisés. Eu, o Espírito, sou o Senhor teu Deus. E não terás deuses mentais e emocionais ao lado de mim, adorando-os a vida inteira. Deixe de tua idolatria. A autoparturição, dar a luz a si mesmo, é finalmente convencer-se de que nós estamos adorando um falso Deus. E não vamos dar a luz a este falso Deus que infelizmente já nasceu. Vamos agora dar a luz ao Deus verdadeiro que está em longa e dolorosa gestação. A coisa mais importante, diz Erich Fromm, é dar a luz a si mesmo. Fazer nascer conscientemente o seu Deus. Isto todos os mestres consideram a quintessência da vida humana, a razão de ser da nossa encarnação terrestre. Já vivemos tantos decênios aqui e ainda não compreendemos a coisa principal da nossa vida. Ainda consideramos esta autoparturição, esta autorrealização como um hobby, como uma ocupação para horas vagas. A autorrealização até hoje é considerada como um espiritualismo muito bonito, como um artigo de luxo que a gente pode adquirir, mas não precisa adquirir. Até hoje a autorrealização é chamada de espiritualismo ou até misticismo. Não tem nada a ver com isso. E por isso o grosso da humanidade, sobretudo da humanidade cristã do Ocidente, vive nesta ilusão. Nas horas vagas, quando me sobrar um pouco depois do trabalho, então eu vou fazer meditação. Eu vou tratar de me espiritualizar como uma ocupação domingueira, uma ocupação de festa, um turismo. Isto eles consideram espiritualidade. Turismo, hobby, ocupação domingueira. As horas que não servem para nada são para a meditação. Essa é a nossa mentalidade atrasada. Quando os mestres dizem não, a coisa mais importante tem que ter máxima prioridade. Prioridade. E não dar prioridade às ilusões. Dar prioridade à verdade. Vamos começar a dar prioridade à coisa mais importante da nossa existência. E não deixar isto para horas vagas, considerar um hobby, uma ocupação facultativa. Uma só coisa é necessária, disse o mestre. Uma só coisa é necessária, o resto é facultativo. Temos que inverter completamente o nosso programa. Nós temos 24 horas por dia.
geralmente 8 horas para o trabalho, isto é, para as coisas do ego, que é o trabalho. 8 horas para os divertimentos, também são coisas do ego. E 8 horas para o sono, também é coisa do ego. Quer dizer, nós damos 3 vezes 8 horas, 24 horas, para o nosso ídolo, para a nossa idolatria, ego. E não sobra nada para o Deus verdadeiro do nosso eu, para a autorrealização. Estamos ou não estamos peregrinando numa terra de palhaçada, tratando a nós mesmos deste modo, quando nós sabemos que tudo que nós fazemos nas 24 horas do dia, trabalho, descanso e sono, vão embora daqui a pouco. Será varrido da nossa vida, não sobrará nada dessas 3 coisas. Não seria bom a gente criar juízo, pensar logicamente. Isso não é misticismo, isso não é espiritualismo, isto é realidade. Inevitável, queiramos ou não queiramos, esta realidade nos vai acontecer daqui a pouco. Então vamos criar juízo e dizer, vou tomar uma atitude real em face da realidade. Não me vou mais enganar com aparências dos ignorantes e analfabetos. Vou abrir os olhos, vou tornar-me um grande realista. Temos que ser grandes realistas, não espiritualistas, mas realistas. O realista toma uma atitude definida, lógica e matemática diante da realidade. E não quer saber se os outros aprovam ou não aprovam. Se os outros vivem na ilusão, deixe na ilusão. Eu não tenho a obrigação de fazer parte dos ilusionistas. Eu tenho que sair da ilusão e entrar na realidade, porque eu comecei a ser um grande realista. Eu quero realizar a minha realidade central. Se as facticidades periféricas são compatíveis com a minha realidade central, muito bem, tanto melhor. Vamos aceitá-las. Mas se as facticidades periféricas do ego se tornaram incompatíveis com a realidade central do meu eu não me deixo derrotar por estas facticidades. Eu vou integrá-los na minha realidade, mas eu não vou substituir a minha realidade pelas facticidades ilusórias que amanhã vão todos embora. Temos que tomar esta atitude tremendamente realista, 100% realista, neste retiro. E não pensar que isso seja uma coisa secundária, facultativa, que possa ser aceita e possa ser rejeitada, que é a mesma coisa. Não, senhor. É a coisa central da nossa vida. E todas as facticidades têm que girar como planetas ao redor do Sol, em torno deste centro da nossa realidade. O sistema planetário da nossa vida tem que ser como o próprio sistema planetário dos espaços. O Sol mantendo em perfeita harmonia todos os planetas e satélites. Eles dependem do centro, mas eles não podem substituir o centro. Vamos centralizar-nos, vamos realizar-nos, vamos desiludir-nos definitivamente, entrar na grande realidade da nossa existência. Realização existencial.
Divino Mestre, há muitos anos, há muitos decênios, eu vivo na idolatria, na adoração de um falso Deus, de um Deus fictício que a minha mente inventou. O meu ídolo é eu. A ele ofereço flores, incenso e ouro. A ele, este falso Deus, eu faço todos os sacrifícios. Hoje eu resolvi abandonar a minha idolatria. Quero adorar a Deus em espírito e em verdade. Que desastre! Amarás o Senhor, teu Deus, com toda a tua alma, com toda a tua mente, com todo o teu coração, com todas as tuas forças. Este é o primeiro e o maior de todos os mandamentos. Este Deus verdadeiro é o reflexo de Deus universal em mim, que em mim se chama o Espírito, a alma, o Cristo vital. Quero concentrar todo o meu culto na adoração deste Deus. E o meu ego tem que ajoelhar aos pés do altar do meu eu verdadeiro e assistir devotamente, docemente, silenciosamente ao culto de Deus verdadeiro que vou prestar ao Deus em mim, em espírito e em verdade.